Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à casa do Senhor, nesse momento de louvor, de adoração, momento em que a igreja se reúne para prestar culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Nós queremos dar as boas-vindas a todos e também todas aquelas pessoas que têm acompanhado o culto através das nossas mídias sociais. Sejam bem-vindos. Nesse momento nós vamos orar, pedindo que Deus esteja conosco, esteja aceitando no teu trono de glória esse culto que prestaremos a Ele. Deus Todo-Poderoso, nós buscamos a Tua presença nesse momento. A Tua igreja se reúne, ó Pai, nesta noite, para cultuar o Teu nome, que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, de toda a adoração, porque somos devedores do Senhor, por tão grande graça, por tão grande misericórdia, por tão grande salvação em Cristo Jesus, o Teu Filho amado. A Tua igreja se reúne nesse momento para isso, Senhor. Aceita, Senhor, todo o louvor, toda a palavra dita aqui que seja para engrandecimento do Teu nome, ó Pai, e para a edificação da Tua igreja. Louvado seja o Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. A palavra de Deus diz que vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. E esse é o momento que temos de louvar ao nosso Deus, com um cântico manancial. Coloquemos-nos de pé, aqueles que puderem, para fazer esse louvor de todo o nosso coração ao nosso Deus. Senhor, estou aqui para te adorar. Em tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas em me humilhar preciso de ti. Vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo Teu Espírito. Flua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas, restaura o meu ser. Para o Teu louvor, Senhor, estou aqui para te adorar. Em tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas em me humilhar preciso de ti. Vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado
Restaura o meu ser, Senhor. Te restaurar. Restaura o meu ser, Para o teu amor. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 139. Salmo de número 139. Nós vamos ler os versículos 16 a 18 e depois os 23 a 24. Salmo de número 139. Leremos todos juntos, os versículos 16 a 18 e depois 23, 24. Diz assim a palavra do Senhor: Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Nós vamos louvar o nosso Deus, continuar louvando o nosso Deus com o cântico Teus Olhos Revelam. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que eu não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tu sabes de mim, quando sondas o meu coração. Tudo pode ver, vem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade. Mesmo sonda, nada posso ocultar. Leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso olhar, que os teus olhos sobre mim me deixam dar tua paz. Nada posso esconder, que eu não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tu sabes de mim, quando sondas o meu coração. Tudo pode ver, vem
sem imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. A igreja pode se assentar. Como vemos o salmo, o salmista reconhece a majestade, a soberania, o conhecimento de Deus, que Ele que nos fez e que cada um de nossos dias foram escritos e determinados. E diante desse conhecimento que Deus tem de nós, ele diz a Deus: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esse que seja o nosso desejo, porque o nosso coração nos engana. A palavra de Deus diz que enganoso é o coração, extremamente corrupto. Quem o conhecerá? O nosso Deus foi quem nos fez, Ele nos conhece. E esse é o momento que nós temos de estar na presença de Deus, derramando o nosso coração, confessando o nosso pecado, que nenhum homem na face da terra pode ocultar de Deus. Então esse é o momento. Nós temos agora, e após alguns instantes, eu quero pedir à nossa irmã Renata que faça uma oração de confissão de pecados. Oremos. Senhor, nosso coração primeiramente é grato por podermos estar aqui reunidos no nome santo de Jesus para prestar este culto a Ti, Senhor, que é o único digno de todo louvor, de toda exaltação e adoração. O Senhor que conhece os nossos corações, que sabe da nossa pequenez, conhece cada um das nossas falhas e dos nossos pecados. Apresentamos cada uma diante de Ti nessa noite, reconhecendo, Senhor, que precisamos de Ti, que sem o Senhor, Pai, somos miseráveis pecadores. Senhor, pedimos perdão, pedimos que o Senhor restaure as nossas vidas, que o Senhor limpe os nossos corações e as nossas vestes para que possamos estar sempre diante da Tua presença, louvando e engrandecendo o Teu santo nome. Que no nosso coração sempre haja o desejo de Te buscar, de aprender mais da Tua palavra, Senhor, e da Tua soberana vontade para as nossas vidas. E que esta soberana vontade seja mesmo o nosso guia, e esteja sempre à nossa frente, nos dando toda a direção de que necessitamos. Tenha misericórdia, Senhor, de cada um de nós, das nossas almas. Precisamos de Ti, Senhor, em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Provérbios 3, versículos 9, nos diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Esse é um momento de grande alegria e também muito especial e importante para a nossa igreja. Um momento em que temos a oportunidade de agradecer ao nosso Deus pelos nossos dízimos e pelas nossas ofertas que foram entregues na entrada do templo da nossa igreja. E em resposta à nossa alegria, à nossa gratidão, eu convido a igreja a se coloquem de pé e a equipe de louvor vai nos conduzir um cântico em forma de gratidão a Deus.
Poderoso Senhor. Deus amado, graças te damos ao Pai por este momento especial. Queremos agradecer ao Senhor pelos nossos dízimos e pelas nossas ofertas que foram entregues durante a semana na tua casa. Pedimos sabedoria do Senhor na aplicação dos teus recursos e pedimos as bênçãos do Senhor também sobre a tua igreja, sobre o teu povo, ó Pai. Pedimos que o Senhor continue nos conduzindo nos caminhos do Senhor em santidade, ó Pai. Nós oramos ao Senhor agradecido em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar? Amados, abra sua Bíblia no Salmo 145, versículos 18 e 19. Salmo de número 145, versículos 18 e 19. O texto nos instrui da seguinte forma: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salvo. Mas esse é um momento em que nós temos o privilégio e a oportunidade de podermos interceder pela nossa igreja, a igreja local, interceder também pela nossa cidade, pelo estado, pelo país. Nós temos a oportunidade de interceder pelos enfermos, interceder pela igreja perseguida. Então eu quero te convidar nesse momento para que nós então possamos orar intercedendo, tanto pela igreja local, quanto também pelos pedidos que vierem aí ao seu coração. Vamos orar então nesse momento. Santo Deus, a tua palavra, ela nos ensina que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E Deus, mais do que nunca nós temos percebido isso, porque temos vivido, Deus, dias difíceis, onde o coração enganoso do homem tem tentado de todas as formas, Deus,
contrariar aquilo, Deus, que a tua palavra nos instrui e nos diz, para que nós possamos viver uma vida, Deus, santa, uma vida agradável diante do Senhor. E Deus, ao mesmo tempo, a tua palavra nos alerta que todos aqueles que quiserem viver de forma piedosa serão perseguidos. Deus, por causa do nome do teu Filho Cristo Jesus, muitos serão mortos, presos, terão os seus bens saqueados. E nós queremos dizer ao Senhor, Pai, em nome do teu Filho Cristo Jesus, nos fortaleça como igreja, para que nós possamos, Deus, viver aqui sobre essa terra na mesma perspectiva do autor de Hebreus, quando ele diz que ele olhava firmemente para o autor e o consumador da sua fé, Cristo Jesus. Na mesma perspectiva do apóstolo Paulo, mesmo muitas vezes sendo perseguido, açoitado, preso, ele tinha convicção de que Deus, enquanto estivesse vivendo aqui, Deus deveria continuar a pregar o evangelho, mas ele sabia que estar com o Senhor, que partir dessa vida para outra, era algo incomparavelmente melhor. Temos vivido, Deus, dias tão difíceis, porque o nosso coração enganoso tem, Deus, trago até nós que viver e olhar somente para essa terra, como se tudo, Deus, residisse aqui, tem nos feito, Deus, perceber as grandezas do Senhor. Então nós queremos dizer ao Senhor, Pai, em nome de Cristo Jesus, nos livre primeiramente como igreja dessa inércia. Deus, e nos aviva, que o Senhor nos encha, que o Senhor, Deus, nos transforme cada dia mais para que nós possamos nos parecer com o teu Filho Cristo Jesus. E como igreja que nós possamos também, Deus, compreender que nós precisamos orar pela cidade, pela paz da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação, também pelo mundo. Deus, e queremos fazer isso com tamanha força e vigor nesta noite, pedindo ao Senhor, Pai, em nome do teu Filho Cristo Jesus, Deus, haja na igreja brasileira, no meio do teu povo, Deus, se manifeste, Deus, quebrante os corações, nos leve, Deus, a reconhecermos a nossa fragilidade e a reconhecer, Deus, que somos totalmente carentes e dependentes, Deus, do Senhor, do teu agir, da tua presença, da tua unção. E Deus, em nome de Jesus Cristo, queremos também rogar pela nossa cidade. Deus, que tem enfrentado também situações adversas, dias difíceis e complicados. Deus, aonde uma obra do Senhor, Deus, a chuva, muitas vezes, Deus, tem causado estragos, tem causado, Deus, danos, até mesmo ao teu povo. Queremos pedir que o Senhor tenha misericórdia e dê graça, em nome de Jesus Cristo. Dê sabedoria às nossas autoridades, para, Deus, enfrentar não só esse tipo, Deus, de incidente, mas de enfrentar, Deus, cada situação. Deus, ser com o nosso prefeito, com o governador, ser, Deus, com o nosso presidente, Deus, ser com aqueles que servem como, Deus, os seus conselheiros, que o Senhor ilumine a mente desses, que o Senhor traga temor e tremor ao coração deles. Deus, queremos também orar pela tua igreja perseguida, pelos, Deus, os missionários, servos do Senhor, em, Deus, regiões, em cidades, em países, em nações, Deus, que as portas não são, Deus, da mesma forma aberta como aqui no Brasil, Deus, de um livre acesso, de uma liberdade para cultuar o nome do Senhor, mas que o Senhor continue a fortalecer esses líderes, a tua igreja, o teu povo, toma cada um em tuas mãos, Deus, encha o coração deles, Deus, sê com eles, Deus, que eles possam, em nome de Jesus Cristo, perceber que nós somos somente peregrinos sobre essa terra, que este é o momento, a nossa pátria está nos céus. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, sê com o teu povo, sê com aqueles que sofrem. E Deus, e nesses dias especialmente, a igreja do Senhor na Ucrânia, o povo do Senhor ali. Deus, toma em tuas mãos. Deus, visite aquela nação, visite, Deus, a liderança. Assim como também, Deus, visite a Rússia. Deus, quebranta aqueles corações daquelas autoridades que parece estarem, Deus, de certa forma, intragados, Deus, contra a Rússia, contra a Ucrânia.
Que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus, assim como a tua palavra diz em Provérbios, que o Senhor é quem inclina o coração do rei, inclina o coração dessas autoridades. E que eles possam perceber, Deus, que o Senhor é quem governa e quem dirige toda a história. Assim como o Senhor levou a Nabucodonosor, mesmo na sua incredulidade, a reconhecer. E depois, Deus, o Senhor faz com que ele compreenda que o Deus dos céus é quem dirige não só nos céus, mas dirige também e governa sobre a terra. Deus, essa é a nossa oração, é o nosso desejo, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor, Deus, fortaleça a tua igreja, o teu povo, que o Senhor nos dê graça, em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos cantar Perto Quero Estar. Você é convidado a se colocar em pé, se puder. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei se comparar com o que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda como eu sei se comparar com o que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias,
Jesus. Somente a ti, Jesus. Amados irmãos, muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Alegria imensurável receber o povo de Deus e aqueles também que nos acompanham pela nossa transmissão na internet nessa noite. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Nosso conselho ontem esteve reunido e é com muita alegria que nós queremos convidar duas irmãs para que venham aqui à frente, para que sejam essas recebidas a comunhão da nossa igreja. Quero convidar a nossa irmã Francis Mara, que vem aqui à frente. A boa filha volta a casa. Depois de alguns anos, a filha retorna para a alegria do pai, nosso irmão Albertinho, da mãe. Que privilégio. E também a nossa irmã Dejanira, que vem aqui à frente também. Nossa irmã Dejanira é a esposa do Aécio. Deus abençoe. E eu quero então fazer algumas perguntas às amadas irmãs nessa noite. E eu peço então, por gentileza, que vocês respondam, sabendo que temos essa igreja como uma nuvem de testemunha, como diz o autor aos Hebreus, mas principalmente o Deus da aliança, que sela hoje a comunhão de vocês com a igreja, com o corpo de Cristo, e o recebimento de vocês novamente à família da fé. Minhas amadas irmãs, vocês adotam os padrões de fé da igreja presbiteriana, a confissão de fé de Westminster, o catecismo maior e o catecismo menor, como sistema fiel de exposição das Sagradas Escrituras? Vocês se comprometem solenemente nesta noite a submeterem as autoridades desta igreja, enquanto as autoridades desta igreja permanecerem fiéis às Sagradas Escrituras. Vocês se comprometem também diante de Deus e da igreja que se faz presente neste lugar, serem exemplos de piedade, sustentando a igreja moralmente e também financeiramente. Vocês se comprometem diante da igreja e do Senhor que se faz presente neste lugar, a participar regularmente dos trabalhos de nossa igreja. Convido a igreja que se coloque em pé, os membros. Amados irmãos, membros desta igreja, vocês se comprometem nesta noite a orar por estas nossas irmãs? Vocês se comprometem também como igreja a serem exemplos de piedade, de testemunho cristão, para que essas nossas irmãs possam crescer na fé e no conhecimento cada dia mais em Cristo Jesus? Nós vamos orar nesse momento. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela vida das tuas servas. Que aprove o Senhor, ó Deus, pela tua santa, bendita e soberana vontade, trazer, ó Deus, ao santo convívio desta igreja. E pedimos, ó Pai, que o Senhor venha sustentar as tuas filhas, acrescentando a fé a cada dia, que elas, ó Deus, sejam uma bênção para a vida desta igreja, servindo ao Senhor com os dons e os talentos que o Senhor tem concedido a elas, e que a igreja também, ó Deus, seja para elas, ó Deus, um lugar de comunhão, de edificação, de amor e de aceitação, que esta igreja seja uma bênção para a vida das tuas filhas, ó Deus. Nós te louvamos, ó Pai, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, pelo crescimento que o Senhor tem concedido à nossa igreja. Sabemos que isto é obra do Senhor, somente do Senhor, ó Pai, e nós te exaltamos e te louvamos, ó Deus, por todas estas bênçãos, ó Pai. Nós oramos com o coração transbordando de alegria, em o nome de Jesus. Amém. Dejanira, Francimar, sejam bem-vindas à comunhão da igreja. Como pastora, vos declaro, então, admitidas à comunhão da fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. A igreja pode se assentar. O presbítero Antônio Berto entregará para vocês o certificado como registro desse dia solene. Muito bem, vamos para a foto.
Isso. Queridos, abramos a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Apocalipse 4, versículo 1. Gabriel, se for possível me dar um pouco mais de retorno aqui, que eu não estou ouvindo, acho que por causa da chuva e talvez da idade também. Agora melhorou, obrigado. Apocalipse 4, 1. Mesmo assentados como os irmãos estão, nós faremos a leitura deste versículo da palavra do Senhor. Depois dessas coisas, olhei e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. E te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar e vamos pedir ao Senhor Deus que fale ao nosso coração e ilumine a nossa mente a fim de que compreendamos com clareza a sua palavra nesta noite. Pai, obrigado a Deus pelo bendito privilégio que o Senhor nos concede, ó Deus, de estarmos nesse santo lugar. E depois, ó Deus, de termos exaltado o Teu nome, de termos declarado as Tuas maravilhas, ó Deus, em nossas canções e orações, chegou o momento mais importante deste culto. Não porque eu falo, Senhor, mas é porque Tu falas, Senhor, a Tua igreja. E pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê clareza, que o Senhor, ó Deus, nos ajude, ó Pai, a compreender, ó Deus, com simplicidade a Tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos visite nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, hoje nós iniciamos uma nova série de mensagens. Nós vamos meditar sobre os 7 selos. Nosso objetivo, meus amados irmãos, ao ministrarmos essa série de mensagens, é fortalecer a igreja diante das lutas, das dificuldades e das intempéries da existência humana. Vale ressaltar, meus amados irmãos, que a década de 90 não foi um período fácil da igreja de Cristo Jesus. Após ter a igreja sofrido as primeiras perseguições por parte dos judeus, a partir da década de 60, a perseguição contra a igreja passou a ser estatal, ou seja, o próprio Império Romano passou a perseguir a igreja. Foi um período difícil, de inúmeras lutas e dificuldades. Irmãos foram presos, alguns até mesmo acabaram perdendo a sua própria vida por causa do Evangelho. E é nesse contexto, meus amados irmãos, de aguda perseguição, que o apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, ele recebe do próprio Senhor Jesus a visão, a mensagem do livro do Apocalipse, com o intuito de consolar, confortar e fortalecer a igreja que estava angustiada, que sofria e que vivia debaixo de intensa perseguição. A literatura apocalíptica é uma literatura diferente das demais. O livro de Apocalipse, de fato, ele precisa de um exercício maior de interpretação. As regras que são tão normais na hermenêutica de outros textos bíblicos não se aplicam no livro do Apocalipse, tendo em vista que o livro do Apocalipse é um livro cheio de figuras, cheio de imagens. Esse livro ele é dividido em 7 sessões. A primeira sessão do livro do Apocalipse vai do capítulo 1 ao capítulo de número 3. Ali no capítulo 1 nós temos a visão do Cristo glorificado e uma mensagem às 7 igrejas da Ásia Menor. Mesmo essa mensagem, tendo sido direcionada a essas 7 igrejas, essa mensagem é uma mensagem universal, que se aplica a todas as igrejas. Recentemente nós estudamos esta mensagem. A segunda sessão do livro do Apocalipse é a sessão que nós pretendemos estudar, os 7 selos. E qual foi o propósito dessa sessão? Mostrar o que há de acontecer no céu
durante o período da ascensão de Cristo e o seu retorno glorioso. Na verdade, cada uma dessas 7 sessões mostra justamente esse período acerca do futuro, o que espera a igreja da ascensão de Cristo até o seu retorno. Nós pretendemos fazer a exposição do capítulo 4, 5, 6 e 7. A terceira sessão são as 7 trombetas. Nós já estudamos também aqui, em ocasião da Escola Bíblica Dominical, do capítulo 8 ao capítulo de número 11. A quarta sessão mostra-nos os inimigos da igreja, ou chamada a tríade do mal: Satanás, Anticristo e o falso profeta. Nós encontramos a descrição desses inimigos da igreja no capítulo 12 até o capítulo de número 14. A quinta sessão fala sobre as 7 taças, a manifestação da ira de Deus neste mundo. Se Deus permitir, brevemente também faremos a exposição dessa quinta sessão. E a sexta sessão nos mostra a derrota da tríade do mal. Satanás, o anticristo e o falso profeta serão derrotados, serão vencidos, e o intuito dessa sexta sessão é mostrar que o Cristo vencedor triunfará e a sua igreja reinará com ele para sempre. E o livro do Apocalipse termina com a sua 7ª sessão, e o número 7, na literatura apocalíptica, significa perfeição, ou seja, é uma revelação completa que temos aqui, nos mostra a glória do novo céu e da nova terra, o reino milenar, ou o reino eterno de Cristo Jesus, do capítulo 20 ao capítulo de número 22. Volto a insistir, e eu espero que vocês guardem isso. Cada uma dessas sessões tem como objetivo mostrar o que há de acontecer na história da igreja, desde a ascensão do nosso Senhor até o seu retorno glorioso. E em cada um desses blocos literários, desses 7 blocos literários, nós encontramos então novas revelações, nós encontramos acontecimentos, informações sobre aquilo que há de acontecer na história do povo de Deus. Então, tendo feito essa introdução a essa nossa série, vamos então à exposição do texto. Capítulo 4, versículo 1, começa esta passagem, meus queridos, com uma sentença de transição. Vejam vocês que no início do texto nós encontramos a seguinte afirmação: depois destas coisas. Então, cada uma dessas 7 sessões, vem acompanhada de uma expressão de transição. Ou seja, terminou um assunto e aqui então nós temos a introdução de uma nova matéria. Na primeira sessão, João viu o que há de acontecer aqui na terra, a igreja de Cristo Jesus, quais serão as lutas, as dificuldades da igreja, e essa mensagem está expressa nas 7 cartas dirigidas às igrejas da Ásia Menor. Mas agora, os olhos do apóstolo João são abertos, e o próprio Senhor Jesus abre as cortinas para que ele possa contemplar o que há de acontecer com os santos, com os eleitos, com aqueles que morreram e que estão hoje ao lado de Cristo Jesus. Então, este é o objetivo desta visão e este é o propósito desta mensagem. A nossa mensagem, nosso sermão desta noite, vai ter apenas 2 pontos. E o primeiro ponto da nossa mensagem desta noite é esse: João recebe uma revelação do próprio Cristo. João recebe uma revelação do próprio Cristo. Vejam vocês o que diz o texto. Olhei, e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo. Nós não encontramos aqui, meus amados irmãos, explicitamente o nome de Cristo. Mas quando lemos lá em Apocalipse capítulo 1, versículos 10 e 11, nós vamos observar que quando Jesus, ele fala com o seu servo, o apóstolo João, a sua voz é semelhante ao som de trombeta. Quando João faz menção da voz de Cristo semelhante ao som de uma trombeta, a pergunta que nós somos levados a fazer ao texto é: o
que significa essa imagem? O que significa essa expressão? O que o apóstolo João quis dizer ao afirmar que a voz de Cristo era semelhante ao som de trombeta? Eu creio, meus amados irmãos, que 3 lições importantes nós podemos destacar dessa imagem que é apresentada sobre o nosso Redentor, Cristo Jesus. Na antiguidade, eu creio que todos aqui hão de se lembrar, quando uma pessoa importante ia falar, eu creio que talvez ainda em nossos dias exista essa prática. Mas quando alguém importante ia falar, principalmente na antiguidade, antes do seu discurso, antes do início da sua prédica, havia trombeteiros que anunciavam o discurso. Ouvia o som da trombeta e era um alarme. Era uma forma de chamar a atenção dos ouvintes para mostrar a importância da mensagem, chamando a atenção dos ouvintes para que todos pudessem ali parar o que estavam fazendo e atentar para ouvir a voz de quem fala. Com isso, nós precisamos entender a importância da mensagem dessa noite. Essa é uma mensagem, meus amados irmãos, de extrema relevância e importância para a igreja. Os nossos ouvidos, o nosso coração precisa estar voltado para esta mensagem, pois quem fala com a igreja é Cristo Jesus. Também podemos afirmar que quando João ele faz uso dessa imagem, o som de trombeta, mostra-nos a dignidade de Cristo Jesus. Quando os reis na antiguidade iam falar, a sua entrada era anunciada pelos trombeteiros e antes então dele falar, dele discursar, a trombeta se fazia soar. Nós entendemos dessa forma, meus amados irmãos, que nós não estamos aqui diante da mensagem de um homem qualquer, de um homem comum. É o próprio Cristo que fala à sua igreja. Portanto, quando João ele fala sobre a semelhança da voz de Cristo com o som de uma trombeta, João está mostrando aqui a dignidade, a realeza, a majestade de Cristo Jesus. Mas não somente a sua dignidade, mas a sua credibilidade. É importante nós destacarmos isso. O som da trombeta na antiguidade não soava para qualquer pessoa. Não era a chegada de um carteiro, de um mensageiro ou de qualquer outra pessoa que se ouvia o som da trombeta. Era de uma pessoa que tinha credibilidade, que tinha respaldo, que tinha respeito. E nós precisamos entender aqui que a palavra de Cristo Jesus ela é digna de nossa total confiança. Nós devemos dar a Ele toda a credibilidade. Nós precisamos tomar a palavra de Cristo Jesus como sendo a palavra da verdade aos nossos corações. João, quando ele afirma que a voz de Cristo é semelhante ao som de trombeta, ele está mostrando a credibilidade de quem fala. Mas não somente a credibilidade, mas a autoridade. Como veremos nas próximas mensagens, se Deus assim permitir, quem fala está sentado no trono. Quem fala reina. Quem fala tem autoridade. Quem fala criou o universo ao som da sua voz. Então, meus amados irmãos, quando João ele afirma que a voz de Cristo é semelhante ao som de trombeta, João está nos ensinando que devemos nós dar ouvidos à voz de Cristo, por ele ter autoridade, credibilidade e por ele ter dignidade e majestade. Tendo feito essa consideração, meus amados irmãos, chamo a sua atenção para o seguinte fato ao de estudarmos o livro do Apocalipse. Eu sei, e eu disse isso na introdução, que nem é sempre fácil estudarmos este livro, por causa das suas imagens, por causa das suas figuras. E existem 2 pecados, meus amados irmãos, que a igreja na atualidade comete contra a palavra de Deus, contra a Bíblia, especificamente no livro do Apocalipse. O primeiro pecado é o pecado do abandono.
esse livro é muito complicado. Esse livro é difícil de estudar. Eu não quero ler esse livro. Alguns até falam, pastor, quando eu leio o Apocalipse eu tenho até medo, eu tenho um sonho à noite, pesadelo, então eu não gosto nem de ler o livro do Apocalipse. Meus amados irmãos, toda a Escritura foi inspirada pelo Senhor. E nós devemos apreciar, amar toda a Escritura, termos apreço por toda a palavra de Deus e nos esforçarmos, meus amados irmãos, para compreendermos a palavra do Senhor corretamente. Se porventura você tem sido parte desse grupo, que no decorrer da sua caminhada cristã abandonou o livro do Apocalipse por causa da sua difícil interpretação, o meu objetivo ao fazer a exposição dessa série é trazer ao seu coração ânimo e encorajamento para que você estude esse livro, para que você seja edificado por esta palavra. Volto a lembrar vocês, queridos, que esse livro ele não foi escrito para trazer medo, insegurança, pavor e pânico à igreja. Pelo contrário, a mensagem do Apocalipse é uma mensagem de consolo. A mensagem do Apocalipse é uma mensagem de conforto. A mensagem desse livro é uma mensagem de esperança, extremamente relevante e atual nos nossos dias. Portanto, não abandone este livro. Segundo pecado que a igreja tem cometido quanto a esse livro aqui, meus amados irmãos, é dar a este livro uma interpretação alegórica, distorcida e enganosa. A falta de compreensão desse livro, a falta de um estudo sério dedicado à palavra de Deus, tem trazido inúmeros prejuízos à igreja evangélica, justamente por causa das suas interpretações equivocadas. Me permita dar um exemplo aqui. Nós vamos estudar nessa nossa série. Quando o livro do Apocalipse fala sobre o número dos eleitos, o número dos salvos, nós encontramos ali uma numerologia definida. E o número que nós encontramos ali é 144 mil. Mas nós precisamos entender que não somente reinarão com Cristo por toda a eternidade 144 mil pessoas. Até uma seita firmou essa interpretação, que somente entrarão nos céus 144 mil. E depois de alguns anos, essa seita se viu numa situação extremamente delicada, porque o seu número de adeptos, seguidores, passou de 144 mil. E aí, então, essa seita se viu obrigada a distorcer um pouco mais a Escritura, criando 2 níveis de céu. Tem um céu exclusivo por 144 mil e tem um segundo céu para aqueles não tão importantes. E assim são várias as aberrações, as heresias que têm surgido da distorção, do engano e dos equívocos na interpretação deste livro. O 144 mil se refere ao número dos eleitos. O número dos salvos, nenhum dos salvos hão de se perder. Quando João fala sobre os 144 mil, a mensagem que é transmitida ali aos ouvintes daquela carta é a seguinte: aqueles que foram salvos, Deus conhece o número. Deus sabe quantos são. E estes que pertencem ao Senhor, nenhum deles hão de se perder. Isso traz conforto, isso traz consolo. Não é um número exato, mas é a representação da totalidade dos salvos e dos eleitos em todos os tempos, em todas as épocas. Portanto, meus amados irmãos, estão esses 2 perigos que podemos afirmar que existem no estudo do livro do Apocalipse: o abandono e a distorção da verdade. Ainda, fazendo uma rápida consideração introdutória sobre esse tema, vale destacar, meus amados irmãos, que João aqui ele não teve uma imaginação, um sonho, não foi algo da sua elucubração, não foi algo fantasioso. João teve de fato uma visão. Ele viu o céu se abrindo. Jesus mostrou ao seu servo as verdades que hão de acontecer. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, a palavra do Senhor assim nos diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura
provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos, não sem pecados, o termo santos aqui significa separados, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então é muito importante que eu e você entendamos que não há no livro do Apocalipse o registro do desvaneio, de delírio de um homem, mas é a palavra de Deus revelada, digna de total confiança, digna de total credibilidade. E essa deve ser a nossa fé e a nossa convicção. Então, a primeira parte da nossa mensagem é esta nessa noite. João recebe uma revelação do próprio Cristo Jesus. E o segundo e último ponto da nossa mensagem nessa noite é que João vê Jesus como sendo aquele que tem o domínio da história. João vê a Jesus como sendo aquele que tem o domínio da história. Vejam vocês o final do versículo 1, que diz: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer. Nós encontramos aqui uma afirmação. Jesus, ele traz plena convicção na sua palavra ao apóstolo João. Não há dúvida quanto ao relato desses fatos. Não pode haver no nosso coração qualquer variação de incredulidade quanto às verdades que estão registradas neste livro. Todas as verdades dessa palavra hão de se cumprir. A mensagem deste livro está se cumprindo. O glorioso retorno de Cristo Jesus é uma verdade eminente. Ele vem buscar a sua igreja. Essa expressão, o que deve acontecer, mostra que a história está nas mãos de Cristo. Ele tem o pleno domínio. E essa é uma mensagem que trouxe conforto para a igreja que sofria na década de 90. Essa foi uma mensagem que trouxe alento para o povo perseguido. Eles estavam sofrendo, angustiados, presos e encarcerados, mas mesmo diante de toda aquela situação de calamidade e agonia, a mensagem que eles recebem é esta: Cristo reina. Ele está assentado no alto e sublime trono. E o seu reinado, meus amados irmãos, não é inerte, não é estático. A gente às vezes pode ter uma visão equivocada dessa mensagem ou dessa imagem quando pensamos em Cristo assentado no trono, mas nós jamais podemos imaginar num Cristo distante, jamais podemos ter a concepção de um Cristo que não se envolve com a história. Não! Ele interage, ele vê a nossa dor, ele conhece a nossa agonia, ele reina, ele tem o controle absoluto da história. A guerra na Ucrânia, o conflito que hoje existe na Europa, nada do que está acontecendo ali foge ao controle absoluto do Senhor. Deus não perdeu a mão na história. Deus não perdeu o domínio da história. Nenhum acontecimento surpreende o Cordeiro. Nenhuma folha de uma árvore cai sem a autorização do Cordeiro. Ele reina. Termino, amados irmãos, a mensagem dessa noite, fazendo 3 aplicações, e eu espero que você possa guardar essas aplicações no seu coração. Primeira delas, na história da redenção, fica claro que a igreja sempre passará por dificuldades. Nós não podemos ser ingênuos, tolos e enganados. Em nenhum momento o Senhor da igreja promete para nós tempos fáceis. Em nenhum momento o Senhor da igreja promete ausência de aflição. Ele não nos enganou. Ele mesmo diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então nós precisamos entender, meus queridos, que nós vamos passar por situações difíceis. E isso nos leva a rejeitar esse falso evangelho de conto de fada. Os nossos problemas, as nossas lutas, não se resolvem apenas com uma confissão verbal
com uma declaração de fé, eu repreendo, eu declaro, eu imponho. Não funciona assim. As coisas não se resolvem dessa forma. A tempestade ela não se acalma ao som da nossa voz, mas a tempestade se acalma ao som da voz do Cordeiro, que tem o controle da história em suas mãos. Portanto, meus amados irmãos, nós precisamos sempre nos preparar para tempos difíceis. Estamos no deserto, caminhamos, não chegamos ainda em casa onde haverá descanso. E a igreja ela precisa ser consciente dessa sua caminhada em meio ao deserto. Segunda observação que nós podemos fazer aqui, diante da introdução desta noite, é que eu e você somos chamados, à luz do versículo 1, a crermos de todo o coração na palavra de Deus. E eu gostaria que você pudesse colocar o seu coração agora diante de Deus em avaliação. Como tem sido a sua fé diante da Bíblia? Como tem sido a sua convicção diante da palavra de Deus? Aos nossos jovens universitários que aqui estão, talvez você esteja passando por uma crise de fé, um momento de descrença quanto à palavra de Deus, pois sabemos quão hostil é hoje o ambiente universitário, a fé é colocada em xeque, as nossas convicções quanto à palavra de Deus muitas vezes são desacreditadas. Mas ao estudarmos o livro do Apocalipse, nós somos chamados a rever a nossa fé, a fortalecer as nossas convicções, a crermos na palavra de Deus em todo o coração. Se você tem tido dúvidas, se no teu coração tem nutrido dúvidas quanto à fidelidade, quanto à veracidade da palavra do Senhor, ore nessa noite. Peça, Senhor, me ajude a crer na tua palavra. Fortalece a minha fé, Senhor. Fortalece a minha convicção. Eu quero crer na tua palavra. Eu quero aceitar a tua palavra. Eu quero confiar nela de todo o meu coração. Ore ao Senhor, pedindo que Deus lhe dê força e lhe ajude a enfrentar esses momentos difíceis de incredulidade que talvez você esteja passando. E por último, talvez você que entrou nessa noite aqui, esteja pensando em abandonar a sua fé. Talvez você veio por um convite de alguém, ou por imposição da família, ou porque pretende encontrar a galera para depois sair para comer um lanche. Não sei o que te trouxe aqui. Mas talvez no seu coração há dúvidas quanto à sua caminhada. Talvez no seu coração há incerteza se vale a pena continuar na fé cristã. Se vale a pena prosseguir na igreja, se vale a pena continuar junto com o povo de Deus. Eu quero te lembrar do seu futuro glorioso. A palavra do Senhor nos mostra que aqueles que perseverarem, e aqui eu faço o meu destaque, perseverarem, aqueles que guardarem a fé até o fim serão salvos. Ao vencedor darei a coroa da vida. Não é apenas, como eu sempre tenho dito aqui, igreja, repetido constantemente isso. Não é só começarmos bem a nossa jornada cristã, mas é principalmente guardarmos a nossa fé até o fim. A vida cristã é uma maratona. A vida cristã é uma jornada. E somente reinarão com Cristo aqueles que guardarem firmes a fé até o fim. Persevere em nome do Senhor Jesus. Não desista. Não fique no meio do caminho. Não abandone a sua fé. Não rejeite a palavra de Deus. Conserve firme a sua esperança no Senhor. Que Deus os abençoe. Que o Senhor nos ajude em nossas lutas. Que o Senhor nos fortaleça a nossa fé diante das dificuldades das batalhas que nós enfrentamos. Vamos colocar em pé? Senhor, fortalece, ó Pai, a nossa fé. Ajuda-nos, ó Deus, em nossa caminhada. Não permita, Senhor, que as lutas, os problemas, as dificuldades, ó Deus, que tantas vezes, ó Deus, nós nos deparamos com ela, venham roubar de nós a alegria da salvação, a esperança do reino glorioso contigo, ó Pai.
Fortalece, ó Deus, aqueles que estão desanimados. Visita, Senhor, aqueles que estão vacilantes, ó Deus. Varridos, ó Deus, pela própria incredulidade. Resgata, Senhor, nessa noite o amor pela Tua palavra, a fé, Senhor, pela Tua verdade. Visita, Senhor, o coração daqueles, ó Deus, que estão inseguros quanto à sua caminhada, ó Deus. E nós Te louvamos, porque nós servimos ao Senhor e sabemos, ó Pai, que a história está em Tuas mãos. O Senhor tem pleno domínio sobre todas as coisas. O Senhor reina, o Senhor governa, e nós Te louvamos e Te exaltamos, ó Pai, por esta verdade, ó Deus. Recebe, ó Pai, a adoração da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós vamos, nesse momento, celebrar a ceia do Senhor. Podem sentar, por gentileza. Queridos, alguém foi involuntariamente omitido do cálice? Todos receberam? Se alguém não recebeu, levante uma das mãos. Todos receberam. Irmãos, algumas instruções. Primeiro eu quero me dirigir àquelas pessoas que nos visitam nessa noite. Você que nos visita nessa noite, muito obrigado pela sua presença. Se você é membro de alguma igreja evangélica, e se você está em plena comunhão com a sua igreja, você é muito bem-vindo a participar conosco. Essa ceia não é exclusiva da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas ela é do povo de Deus. E um dia não haverá no novo céu e na nova terra divisão denominacional. Seremos um único povo. Seremos ali uma única igreja ao lado do Senhor Cristo Jesus. Uma segunda palavra também aos nossos jovens e aquelas pessoas que regularmente têm nos visitado. Se você ainda não se tornou membro de nossa igreja, se você ainda não fez a pública profissão de fé ou foi batizado, nós queremos que você faça parte desta família, que você faça parte desta igreja. Nossa igreja está sempre com os braços abertos. Há sempre um lugar para recebermos mais e mais pessoas. Então, se você tem desejo de se tornar membro da igreja, de poder participar da ceia do Senhor, você é muito bem-vindo a congregar conosco. E aos que vão participar da ceia, esse é o nosso momento de esperança. A Bíblia fala sobre as bodas do Cordeiro. Um dia nós estaremos no novo céu e na nova terra. Ao celebrarmos a ceia, o próprio Senhor Jesus ele diz: fazei isso até que eu venha. Nós estamos nessa noite expressando a nossa fé. Um dia o Senhor, Ele voltará. Ele virá para buscar o seu povo. Amém, queridos? Vamos colocar em pé mais uma vez. Nós vamos orar consagrando o pão e o vinho. E depois nós vamos comer e beber. Senhor, nós consagramos nessa noite, Senhor, o pão e o vinho. Elementos, ó Deus, que representam o corpo e o sangue do nosso amado Redentor, Cristo Jesus. Fortalece, ó Deus, a nossa fé. Renova, Senhor, a nossa esperança. E ao participarmos desse momento tão sublime, Senhor, nós declaramos: Maranata, vem, Senhor Jesus. Recebe a adoração da tua igreja, ó Pai, em nome do Cordeiro Santo. Amém. Comamos e bebamos, queridos. Vamos cantar um pouquinho sobre o novo céu e a nova terra? Vamos louvar o Senhor, reforçando a nossa fé e a nossa esperança. Ele que venceu. Não há outro como tu, soberano,
respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Amados, recebam a bênção apostólica. Que a tua graça, ó Deus, esteja sobre o teu povo. Que a salvação que há no Alfa e Ômega, no princípio e fim, Cristo Jesus, esteja para sempre selada em nossos corações. E que as doces e terras consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre nós, hoje e para todo o sempre. Amém.
meu cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digo ao cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. Tudo para mim e eu te adorarei. Extasiado, eu fico ao ouvir seu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir seu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego divina, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.